Para mim, é sempre uma alegria, e creio que para você também, este nosso encontro, onde conhecemos, amamos e nos comprometemos com a missão da Igreja pelo mundo. Hoje eu vou com você para Albânia, um país também marcado por tantas dificuldades, principalmente a fase de convivência com o regime do comunismo. Quantas situações que deixaram marcas profundas na vida daquele povo. Você vai comigo conhecer toda a realidade e a convivência de um missionário chamado Ângelo, e que, marcado pelo testemunho de um outro missionário, fortalece a sua vida e a sua vocação. Quem sabe que a partir do testemunho de Ângelo, você também não fortaleça a sua vocação, o seu empenho, a sua ajuda pela missão da Igreja. Fica conosco e nos acompanha neste belo testemunho. Quando eu vim aqui pela primeira vez, o bispo me deu esse carro. Eu não tinha experiência, nunca tinha dirigido um carrão desses. Eu sempre dirijo carro pequeno, porque eu sou frade. E aí por isso eu fiquei com muito medo. Toda vez eu tenho medo de cair em um barranco ou de que uma pedra caia na minha cabeça. Eu não sei se eu vou voltar vivo para casa. Eu vou dar ré, né? É, dá ré. Graças a Deus. Eu arrisquei em janeiro. Com a neve e o gelo, o carro escorregou e caiu. Era inverno, mas eu suava. De medo, né? Os aberescos são os habitantes de um município italiano fundado pelos antigos albaneses que fugiram após a invasão dos otomanos em 1480. Minha família, toda a minha cidade, 9.000 habitantes, somos de origem albanesa. Eu entrei no seminário e sempre tive o desejo de ir em missão à Albânia. Até que o meu pai faleceu e, algum tempo depois, o meu irmão faleceu também. Eu precisava ainda mais de uma experiência missionária. No entanto, eu não disse nada a ninguém. Mas eu disse ao Senhor, se o Senhor quiser, me envie para a Albânia. Depois de 2 horas, eu recebi uma ligação do meu superior dizendo, você quer ir para a Albânia? Porque estão procurando um frade para abrir um convento. Eu imediatamente disse que sim. E assim o sonho se tornou realidade. Eu estou aqui há 8 anos porque é minha pátria-mãe.
porque eu tenho sangue albanês desde 1500. Eu trabalho com duas mentalidades, o povo das montanhas e o povo das aldeias. Porém, o que eles têm em comum é o desejo, infelizmente, de deixar o país das águias, como é conhecida a Albânia, para voar para bem longe. Porque a Albânia ainda é um país corrupto, onde a política é corrupta, a polícia é corrupta e os hospitais são corruptos. As pessoas estão cansadas de toda a corrupção. Quem tem dinheiro sobe, quem é pobre não pode se defender. Não há jovens nas aldeias, pois eles querem trabalhar com dignidade. Se a cada 3 ou 4 meses 100 pessoas partirem, em 10 anos isso aqui será um verdadeiro deserto. É um povo simples, gente que tem fé. Principalmente os idosos que viveram durante o regime comunista. A fé deles é forte e verdadeira e foi testada no fogo da perseguição. Quando há um casamento, se diz, na saúde e na doença, na alegria e na dor, eu serei sempre seu e você sempre será minha. Não só quando as coisas vão bem e é fácil acreditar, mas no momento do sofrimento, eu estou contigo. É o que testemunham os fiéis mais velhos. Eles arriscaram suas vidas, foram torturados e deportados apenas por terem batizado um filho e dizem, temos sido fiéis a Cristo até o fim. No ano de 1945, o ditador coronel Enver Hoxha assumiu o poder no Estado e começou a lutar contra a cultura, a democracia e a liberdade de pensamento. No começo, ele matou os padres mais importantes e cultos. E depois, pouco a pouco, destruiu os líderes de todos, incluindo muçulmanos, católicos e ortodoxos. Isso aqui? Era assim. Ah, entendi. Era assim mesmo naquela época, e eu mantive essa pintura escondida em um baú por 25 anos. Ah, durante o comunismo? Durante o comunismo. Ficou trancada em um baú por 25 anos. Rezamos em silêncio. Nossos ancestrais tinham isso, mas depois tivemos que esconder. Então a senhora arriscou ir para a prisão, não foi? Bom, era muito perigoso. Mas quando veio a democracia, eu tirei do baú. É muito lindo. Toma, É segura. Nossa Senhora. Levanta. Assim. A Virgem com Cristo. A senhora escondeu e não teve medo que descobrissem? Ah, eu tive, mas ninguém descobriu. Ah, que bom. E a polícia não achou? Quando veio a democracia, eu pendurei ela de novo. O ditador Enver Hoxha estava de olho. Ai. Bom, obrigado pela acolhida. Até a próxima, senhora. Em 1967, o ditador declarou a Albânia o único estado ateu do mundo. Nenhuma fé poderia ser testemunhada ou professada. Os nomes foram mudados. Você não poderia dizer Deus, nem poderia dizer Jesus, não poderia orar, nada. E as crianças da casa não podiam ouvir as orações, porque havia o risco de, na manhã seguinte, na escola, a professora enviada pelos espiões perguntar às crianças se sabiam rezar. E uma criança responder ingenuamente, eu sei fazer o sinal da cruz. E assim toda a família seria punida. A família desse menino estava em uma rixa de sangue com outra família. Há muito tempo ele me disse, olha, eu não quero perdoar. A morte do meu pai ainda é recente, 20 anos depois, mas eu não consigo perdoar quem o matou. Ele deve ser punido. Ele queria vingança. Então essa família vivia trancada em casa. 5 anos se passaram. Quando encontrei a imagem de Nossa Senhora, eu vi um rapaz chegando e ele disse para mim, padre, eu quero falar com o senhor. E eu disse, fala, Cláudio. Eu tenho pensado muito sobre o que você me perguntou há alguns anos. Eu decidi hoje perdoar a família que matou o meu pai. Eu quero perdoar porque eu não quero que o meu filho, que tem 2 anos, entre nesse círculo de vingança. Eu quero que ele cresça livre.
Kanun é uma lei tradicional, porque antes não havia polícia. Então as pessoas criaram um código penal. Se você fizer isso, você sofre isso. Se fizer aquilo, você será punido. Se você matar alguém da minha família, eu posso me vingar do sangue derramado pela sua família até a 6ª geração. Então, todos os meninos ficavam trancados em casa. As crianças não iam mais à escola, ficavam anos e anos dentro de casa. Tanto tempo que enlouqueciam sem poder nem sair para o jardim. Muitas vezes durava anos até que houvesse uma mediação entre as aldeias, pelos mais velhos e depois pelo padre. Nós que não conseguimos perdoar os nossos irmãos e amigos pelas pequenas coisas, estes gestos de perdão são para nós eloquentes e importantes. Como você perdoa aquele que matou o seu filho? Não é fácil. Queremos vingança, justiça. Em vez disso, muitas vezes essas pessoas perdoam e há reconciliação. Por acaso, você se lembra de alguma reconciliação? Você lembra como foi? De como é o ritual? Não é tão fácil. Não é fácil. O frade só é chamado quando a aldeia tem, digamos, 99% de certeza da reconciliação. E aí o frade veio para aquela reunião com a cruz de Cristo. E o frade não quer fazer uma coisa só de aparência. O frade colocou a cruz sobre a mesa e o dono da casa teve que abraçar e beijar a cruz, junto com a família. E os idosos tiveram que jurar na cruz e dizer na comunidade que o sangue derramado tinha sido perdoado. Ainda me incomoda como pároco que eu não vi a reconciliação entre duas famílias que vivem na aldeia de Asti. São pessoas que vieram das montanhas e infelizmente são muito duras e não perdoam. Eu consegui o perdão de 2 senhores de 90 anos que estavam trancados em casa. A mãe, a esposa, estava doente, ela não podia sair. E o marido de 90 anos ainda podia sair para comprar pão, mas não saía por causa da vingança. Então eu perguntei: quem é o homem que perdeu o filho? E eu disse a ele: por favor, pelo menos perdoa esse velho que não tem nada a ver com esse crime. O sobrinho dele matou o seu filho. Só por causa daquele sobrinho está tudo fechado. Temos um bairro inteiro onde as casas estão fechadas porque as pessoas fugiram para o exterior porque não houve reconciliação. Eu sou franciscano, eu vim para reparar a comunidade das divisões, das rixas de sangue e das vinganças. Graças a Deus não é tanto a estrutura de pedra que precisa de reparos, mas ela é importante. Antes de vir, eu achava que na Albânia eu seria pedreiro, que eu planejaria, construiria, mas primeiro eu tive que reconstruir a fidelidade, reparar os corações das pessoas feridas. Porque onde Jesus mora? Nos nossos corações. Quando eu cheguei aqui na Albânia, o povo de Asti me disse: padre, esta é a única aldeia que não tem igreja. Nos ajude a construir uma. Eu pensei nisso durante 3 anos antes de fazer. Eu decidi que, antes de construir a casa para o Senhor, eu devo ver as famílias mais pobres de 3 das minhas aldeias. Em Kosmak é uma grande família com muitos filhos e a água vaza do teto sobre eles. Eu arrumei a casa para eles, arrumamos o telhado, o quarto, para eles viverem com dignidade. Em Beltóia foi a mesma coisa com outra família. Em Asti, a mesma coisa. Eu não posso dar um teto a uma imagem de Jesus e a uma cruz sem dar um teto ao Jesus vivo nas pessoas destas famílias. Há também uma família muçulmana. Assim que eu vi, era uma casa em péssimas condições. Os católicos daquela região disseram: padre, não vamos lá. E eu disse: mas eu sou o pároco da aldeia, eu sou o pároco, então eu também quero visitar as famílias muçulmanas. Consertamos aquela casa graças à providência. Não há diferença entre muçulmanos e cristãos. O grito dos pobres que sobe ao céu não faz diferença para o Senhor. E a providência nunca me abandonou, então a bela igreja de Asti foi construída.
Minha mãe me disse, meu filho, se você vir um pobre, um doente, um necessitado que você encontra na rua, não diga, tem outros que vão fazer isso. Pense que essa pessoa é a sua mãe e você é o único filho dela. O que você vai fazer? Você é o único filho dela, depende de você. Não pode contar com outros irmãos. Então, quando eu vejo o pobre, o doente, o refugiado, eu tenho que dizer, esta é a minha mãe. Eu não tenho outros irmãos, é a minha vez. Porque salvar uma vida, dar um pedaço de pão, um pouco de água, significa ouvir de Jesus. Vem, entra no meu paraíso. E isso me salva das minhas limitações, dos meus pecados. Olá, Prenda. Eu tenho um pão abençoado para você. Obrigada. Que bom que o senhor veio. Ótimo. Nós rezamos a Nossa Senhora por todos os doentes. Linda, linda, sim. Nossa Senhora de Vukel. Certamente cuida de nós. E como é que está se sentindo? Não Mais ou consigo menos? andar. A minha perna dói muito. As duas paralisadas? Um lado está paralisado. Não, metade do corpo. Tá. Um lado está paralisado. É muito difícil andar. Eu imagino. A perna incomoda. Ela ainda faz muita coisa. E o senhor Tudo padre? bem, obrigado. Foi uma longa caminhada até chegar aqui. Quantos anos a senhora tem? 80. Olha aí, só Nem tem parece, cabelo né? preto. Ela está conservada. Tem cabelo branco escondido aí. Ela não tem cabelo branco. Tem cabelo branco aqui, ó. Ele descobriu um. Tá vendo? Tá pintando o cabelo, né? Não. Escondida ali atrás. Não. Não, por é enquanto assim não. mesmo. Mais pra É assim frente. mesmo o frente, cabelo né? dela. Depois, no futuro. Mas daqui a pouco ela vai começar a pintar mesmo. Entendi. O Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te mostre a sua face e se compadeça de ti. Amém. Amém. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que haja sempre nesta família a paz, a harmonia, a saúde espiritual. Amém. Vem cá, Muito obrigada. eu vou te abençoar também. Deus te abençoe e obrigado por cuidar da sua mãe. Isso é muito bonito. Isso é tranquilo. Tá bom. Eu sempre me comparo a um canal de água, um cano furado. Se entrar água, ela se perde. Existem outros tubos bons, lindos e perfeitos que acabaram de sair da fábrica. O agricultor os une, faz a água fluir e a água chega e as plantas ficam lindas e vivas. Depois, lá no final do campo, tem plantas que não têm água. Aí o lavrador, que é o Cristo, lembra que tem aquele irmão lá. E mesmo que eu seja pecador, mesmo que esse canal tenha um furo, a gente junta com os outros bons. Perde-se muita água, perde-se muita graça de Deus através das minhas limitações, dos meus pecados. Mas uma gota, uma gotinha vai chegar até aquela última planta que vai dizer: finalmente posso beber um pouco de água, um pouco da graça de Deus. Eu não estou interessado em números. Basta que eu salve uma pessoa do desespero que ela sente, da angústia que ela sente, que eu faça com que ela compreenda que Cristo a ama verdadeiramente, que Cristo está com ela. Mesmo que sofra, basta que uma alma, uma pessoa diga: obrigado, Senhor, pela presença do irmão Ângelo nesta aldeia, porque graças a ele eu descobri a vida, o amor. Isso é o suficiente para mim. Eu estou feliz. Na República Centro-Africana, um bispo compra crianças para evitar que elas sejam assassinadas por terroristas. Na Síria, mais de 2.500 crianças que viveram os horrores da guerra recebem leite mensalmente, além de toda a ajuda pastoral. Em Belém do Pará, missionários vão de barco até as ilhas mais isoladas para levar esperança aos que mais sofrem. Tudo isso você pode ver mensalmente no Eco do Amor, o informativo gratuito da Fundação Pontifícia ACN. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site acn.org.br e peça para receber gratuitamente o seu Eco do Amor. Conheça os projetos apoiados pela ACN e faça parte deste grandioso trabalho missionário presente em mais de 140 países.
A vida missionária, ela, como fala o Papa Francisco, ela não é uma imposição. Não podemos propor a missão como uma imposição. A missão é sempre um testemunho de atração. E Ângelo, este missionário franciscano, ele, atraído pela própria situação do seu povo, porque ele, como um albanês, também se sentiu impelido, primeiro pela memória, como recuperar a memória na vida do seu povo, como trabalhar o sentido do perdão na vida do seu povo, como falar também para as crianças, para os jovens, sobre o sentido de não criar ódio, vingança, não propagar isto para outras gerações. E ele toma como exemplo um outro missionário, o Dominique, que deixou uma mensagem muito mais com atitudes do que com palavras na vida do povo da Albânia. E é aí que entra também a beleza da presença e o serviço da Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, que esteve e ainda continua ao lado daquele povo, principalmente nos momentos mais cruciais de convivência com as inúmeras formas de perdas. Mas você pode também ainda continuar ajudando a atividades da Igreja na Albânia e em tantos outros locais, colaborando conosco. Conheça as nossas atividades, conheça o serviço que ainda pode ser feito na Albânia, apoiando missionários como o Padre Ângelo. Entre em contato conosco, acn.org.br ou ligue para nós, 0800 77 099 27. Ou quem sabe faça a sua doação neste momento, através do Pix, pix@acn.org.br. Mas tudo isto sempre marcado por uma motivação mais forte, mais profunda, que faz com que este povo da Albânia, marcado por tantas dificuldades, acenda a sua fé, que é a oração. Reza comigo neste momento. Senhor nosso Deus, Tu és a luz, Tu és o perdão, a reconciliação e a misericórdia. Coloca no coração dos missionários o desejo ardente de levar o Teu amor, a Tua mensagem de paz, de perdão, de reconciliação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim como o Frei Ângelo, o Padre Ângelo, você também pode ser, do seu lugar, de onde você está, um missionário da reconciliação, pode ser uma expressão de amor e de solidariedade com aqueles que sofrem.